Você tem dificuldade de entender toda a linha temporal de Poppy Playtime? A ordem que as coisas aconteceram, os segredos e onde eles se encaixam, a criação dos monstros e até mesmo a data em que se passa o jogo? Pois é, isso é um dos maiores motivos de dúvida para muita gente. Mas fica tranquilo que hoje, nesse vídeo especial, você vai entender tudo sobre Poppy Playtime, toda a cronologia e se preparar para o lançamento de Poppy Playtime 3, sabendo tudo que você precisa saber. Caso você tenha acompanhado o nosso canal já há algum tempo, você já deve ter percebido a quantidade de vídeos dedicados à série Poppy Playtime. Afinal, se tratando de um dos jogos de terror com mascotes mais famosos do momento, a sua história obscura e misteriosa sempre foi uma fonte de intermináveis discussões e, lógico, teorias, tudo levantado pela comunidade e pelos fãs. A verdade é que mesmo que boa parte delas estivessem incompletas justamente pela falta de informações, a atividade de discutir com vocês e exercer essa criatividade, ouvir cada uma das suas ideias, sempre se mostrou um lazer muito divertido para todos nós. Só que com essa grande quantidade de conteúdo a respeito da série de Poppy, algum de vocês que não acompanharam todos os vídeos que a gente foi lançando durante o tempo, acabaram ficando confusos diante de tanta informação, o que é totalmente compreensível. Algo que eu notei bastante nos últimos comentários foi a dificuldade de lidar certos pontos e entender onde cada momento da história de Poppy Playtime se passa, onde certos acontecimentos importantes tiveram início, deixando assim boa parte das teorias meio confusas, entendeu? E é por isso que a gente está trazendo esse vídeo especial a pedido de vocês, como uma forma de criar uma linha do tempo com os principais acontecimentos da série até aqui e explicar onde parte das teorias podem se encaixar dentro da linha cronológica da história da fábrica. Então pode ficar confortável aí, porque a gente vai destrinchar detalhadamente todos os principais momentos de toda a série, desde o início das atividades da fábrica criada por Elliot Ludwig até o momento em que o jogador, o nosso protagonista misterioso ex-funcionário da fábrica, chega para descobrir o mistério dos desaparecimentos de seus antigos colegas de trabalho 10 anos depois de seu último dia na fábrica. Com a atualização dos jogos, algumas datas e informações podem ser alteradas. A gente já viu isso acontecer, visto que algumas datas não foram confirmadas até os dias de hoje. Então, alguns elementos sempre vão se tratar de aproximações baseadas em evidências. Mas lembre que esse vídeo não se trata de um guia definitivo, porque, bom, a gente ainda não tem uma história definitiva. Trate isso como um guia para entender os principais acontecimentos dentro da franquia Playtime e a ordem desses acontecimentos. E a nossa história começa lá por volta dos anos de 1930. Um homem reverenciado como um grande inovador e sonhador, Elliot Ludwig, fundou a empresa Playtime Company, que futuramente cresceria a ponto de se tornar o maior nome de brinquedos infantis no mundo inteiro. Pelo que a gente sabe, a empresa foi fundada em 1930, mas somente em 1940 que ela começou a tomar forma como uma empresa de brinquedos. Inclusive, em 1930 foi quando Elliot Ludwig se separou de forma misteriosa da sua esposa, como a gente pode ver nesse recorte de jornal bem aqui. O que será que aconteceu com Molly Ludwig? E por que o Elliot resolveu se divorciar dela? Será que ela descobriu alguma coisa? Enfim, algumas indicações apontam que devido à sua rotina de trabalho e estilo de vida voltado ao trabalho, suas relações se tornaram conturbadas e desgastadas. E foi nesse mesmo período da criação da empresa, a Playtime Company, que o Elliot Ludwig se divorciou da sua esposa, apesar de sempre ser tratado como alguém voltado para a família em todos os documentos que a gente vê sobre o Elliot. Talvez tivesse uma boa relação com seu suposto filho ou filha, que a gente não sabe se existe, mas tem fortes indicações que existe sim. Durante mais de uma década não existiu grandes notícias sobre a empresa, mostrando que a fábrica operaria de forma normal, sem grandes anúncios ou reviravoltas, ou seja, não tinha entrado ainda na fama. Era apenas uma fábrica batalhando para ter a sua marca reconhecida. Só que isso tudo mudou em 1950, quando a lendária boneca Poppy foi finalmente criada. Isso gerou o primeiro grande sucesso da companhia de Elliot Ludwig, uma boneca falante capaz de conversar com pessoas e principalmente crianças. Nos anos 50, a boneca Poppy se tornou a cara da companhia. Uma curiosidade interessante é que seria nesse período, ou melhor, alguns anos depois de Poppy, em 1955, que
Thomas Clark se tornou funcionário da empresa, um personagem que voltará no futuro como uma cobaia voluntária de experimentos. Vocês lembram daquele vídeo de fita restrita do Bron? Pois é, em 55 foi quando aquele Bron, Thomas Clark, como funcionário, tomou posse. Hoje a gente sabe que ele é simplesmente um brinquedo oriundo de um experimento. Seguindo a nossa linha temporal, a vida do Elliot Ludwig passou por grandes turbulências com uma grande perda. Lá nos anos 60, algo em torno de 10 anos após a criação da boneca Pop, uma infelicidade acometeu a vida pessoal de Elliot, na forma de uma perda familiar. Não sabemos a identidade dessa figura, mas a maior probabilidade é imaginar que tenha sido sua filha ou filho, vindo de seu primeiro casamento. Após essa perda, o Elliot Ludwig manteve seu trabalho dentro da fábrica, e a partir desse ponto, dos anos 1960 em diante, acredita-se que Elliot Ludwig iniciou os primeiros experimentos dentro da fábrica, com o elemento da flor de papoula em mãos. A expectativa era que ele pretendia salvar a vida desse familiar, dando à sua filha uma nova vida dentro da boneca Pop, mesmo que uma vida artificial e quebrada. Para Elliot, sua filha estaria viva. Então sim, Pop foi criada como uma boneca que sim poderia falar de uma forma artificial. Entretanto, nos anos 60, a alma da filha de Elliot Ludwig estaria dentro de Pop. Imaginamos que o papel deixado em sua mesa lá no capítulo 2 a respeito do experimento 814 exemplifique essa sua busca por recriar a vida. A questão que permanece aberta é se Elliot desejava apenas salvar esse seu ente familiar ou se desejava obter lucros com essas novas descobertas da papoula. Lembrando que por mais que o Elliot Ludwig tivesse seus interesses, ainda temos a presença dos futuros diretores da fábrica, que levaram a companhia para um outro caminho. Apesar de ser uma teoria, é bastante interessante pensar que Pop tem uma relação parental com o próprio Elliot Ludwig, já que o próprio símbolo da fábrica é uma flor de papoula, e Pop em inglês significa papoula. O interessante dessa teoria é que a Pop se tornou uma boneca falante de forma orgânica, mas antes era simplesmente de forma artificial. Ainda sem uma data confirmada, mas é de se esperar que a Playcare, a creche, também tenha sido criada dentro desse período de 1960, como uma forma de Elliot Ludwig se redimir pela perda de seu filho e filha, assim ajudando outras crianças, adotando outras crianças, porque a gente sabe, através de algumas fitas de funcionários, que a fábrica sempre prezou por manter uma aparência filantrópica, realizando diversas ações com órfãos. O problema é que, sem sabermos a verdadeira persona de Elliot Ludwig e suas verdadeiras intenções, a gente não sabe se a Playcare foi inaugurada com boas intenções ou como uma espécie de berçário para que a fábrica pudesse praticar seus experimentos nebulosos com crianças. E sim, por esse mesmo teor, é de se entender que essa década, a de 1960, onde ocorreu a perda familiar de Elliot, que começou toda a jornada sombria e tenebrosa dessa então inocente fábrica de brinquedos. Até o dado momento, a década de 60 tem tudo para se firmar como o início dos experimentos dentro da fábrica. Os anos 60 então continuaram e a fábrica passava por seus anos gloriosos. Podemos chamar esse momento de a era de ouro da fábrica Playtime. Grandes inovações e acontecimentos, como por exemplo a famosa máquina Make a Friend Machine, que foi inventada nessa época. Essa é a mesma máquina que encontramos no primeiro capítulo antes da gente se encontrar com Huggy Wuggy. E essa máquina é capaz de criar novos brinquedos. Foi considerada uma das ideias mais inovadoras de Elliot Ludwig, superando vários outros feitos na empresa, pelo menos os feitos que eram conhecidos pelo público geral. O que a gente ainda não sabe é se a máquina Make a Friend se tratou apenas de uma máquina capaz de criar brinquedos a partir de peças separadas ou uma que de alguma forma foi usada para gerar experimentos de brinquedos vivos, se baseando nos experimentos com papoula. Como eu disse, os anos 60 foram importantes para a fábrica e em 1961 o brinquedo dinossauro Bron foi criado, o primeiro brinquedo desde Pop que temos conhecimento. E 5 anos depois, em 1966, o brinquedo Boxy Boo foi criado, mas esse não entrou para a linha dos brinquedos principais, por motivos bem misteriosos. Perceba que eu estou falando dos brinquedos, não necessariamente dos monstros gigantescos que nós vemos nos jogos. Eu já vou chegar lá. Então quase uma década passou-se dentro da fábrica sem novas atualizações
ações documentadas. Só que em 1979, o brinquedo Candy Cat foi criado, um novo mascote da Playtime com a intenção de ser um indivíduo único para acompanhar a nova década, como mostrado no seu toque de colecionável digital, conhecido como NFT. E aí, em 1984, tivemos a grande explosão. Huggy Wuggy foi criado. Como todos bem sabem, Huggy Wuggy se tratou do personagem mais famoso e reconhecido de toda a franquia dentro e fora dos jogos. Até mesmo no universo da Playtime, Huggy ficaria tão famoso quanto Pop, assumindo o posto de principal nome da fábrica. Um motivo misterioso para eles terem mudado a imagem da fábrica, que agora estava praticamente relacionada com o Huggy Wuggy. O que aconteceu com Pop? Será que isso explica o motivo dela ter ficado trancafiada naquela cela de vidro? Enfim, o monstro azulado que gosta de abraçar e o primeiro antagonista da série, primeiramente se tratava apenas de um brinquedo inocente levado às prateleiras das lojas. Um ano depois do sucesso estrondoso de Huggy Wuggy, os diretores da fábrica botaram em prática a ideia de criar um par romântico para o Huggy, e em 1985, Kissy Missy foi colocada nas prateleiras como uma espécie de acessório ou parte da coleção de Huggy Wuggy. Nem precisamos falar que também foi um sucesso principalmente entre o público feminino. Entre os anos de 1986 e 87, não se teve relatos de grandes acontecimentos dentro da fábrica. Só que em 9 de maio de 1988, uma mensagem arquivada pelo Departamento de Comunicações revelou uma conversa breve, porém muito importante. Essa conversa, Rowan Stoll, o antigo funcionário da fábrica, informava seus superiores da Playtime que trabalhava com computadores e não no departamento de mecânica. O motivo dessa conversa, que parece fora de contexto, é que Rowan Stoll havia sido solicitado a consertar uma máquina com a aparência de um piano. Essa máquina foi posteriormente revelada em Project Playtime como os Puzzle Pillar, aqueles pilares de quebra-cabeça que a gente tem que ir apertando as teclas do piano na ordem certa, revelando que aqueles pilares eram importantes por algum motivo para os diretores da fábrica. Mas a gente também já vai chegar lá. Entre os períodos de 1989 e 1990, a gente não teve grandes informações sobre os acontecimentos relevantes, mas a década de 90 como um todo iria mudar a fábrica para sempre. Lá no início dos anos 90, o brinquedo Kick Me Paul foi rejeitado por ser um motivo de chacota. Afinal, por que ter um brinquedo chamado Shoot Me Paul, não é? Posteriormente, ele foi reformulado e renomeado para Push Me Paul, mas esta versão revisada também foi rejeitada. Um trabalhador da fábrica sugeriu mudar o nome de Paul para outro, possivelmente adicionando um Y ao final do nome. Mais tarde, foi revelado por meio de notas adesivas que quaisquer conceitos ou criações relacionadas ao Kick Me Paul foram descartadas e destruídas. Logo no início da nova década, a empresa precisando de um novo sucesso de vendas, a Playtime decidiu usar Mommy Long Legs como sua nova aposta e assim um dos brinquedos mais impulsionados por marketing. O brinquedo de Mommy Long Legs chegou nas lojas em 1991 e em 1993 Boogiebot foi criado, se tornando um sucesso entre os clientes da empresa e também seria, curiosamente, o último dos brinquedos conhecidos lançados pela fábrica. 1993 foi o ano em que tivemos o último lançamento de um brinquedo. O problema foi que, apesar do sucesso de brinquedos, a fábrica já não passava por seus melhores dias, pois sofria grandes perdas de lucro e estava indo de mal a pior. Para onde estava indo esse dinheiro, a gente só pode imaginar que eram para experiências ilegais. A data nunca foi revelada, mas tudo indica que nesse mesmo período em que a fábrica estava passando por problemas financeiros, Harley Sauer, um renomado pesquisador dentro da fábrica, um cientista conhecido como o Doutor, procurou finalmente seus superiores dentro da Playtime Company e propôs uma solução para os problemas contínuos de dinheiro dentro da fábrica. Entre esses problemas, na verdade, se encontrava a perda de lucros, excesso de burocracia, falta de liderança e, o mais importante, problemas com funcionários, que pareciam ver coisas que não deveriam ser vistas e até mesmo dar com a língua nos dentes sobre os segredos da fábrica. É estranho pensar que após todos aqueles anos dourados, a lendária empresa Playtime estava desmoronando, e a solução encontrada por Harley Sauer estava na forma de brinquedos gigantes.
Sim, por mais absurdo que fosse, essa ideia se mostrava condizente dentro de uma fábrica que já realizava experimentos capazes de alterar completamente a biologia de um ser humano. Então entenda que os brinquedos que eram colocados nas prateleiras já tinham experimentos feitos com crianças neles, porém eram experimentos pequenos, brinquedos pequenos. O que aconteceria se colocassem experimentos grandes, feitos em adultos, não é mesmo? Mais especificamente, feito nos próprios funcionários da Playtime. Isso economizaria dinheiro, mão de obra forte e barata, e os funcionários não iam dar com a língua nos dentes, porque o segredo seriam eles. A ideia convenceu os diretores da fábrica, com Harley Sauer alegando que a empresa Playtime economizaria com a redução de trabalhadores e aumentaria muito a capacidade de mão de obra. Algumas semanas ou meses se passaram e uma pessoa de identidade não revelada passou por violentas e criminosas operações médicas, e ele se tornou o primeiro experimento da iniciativa Bigger Bodies, ou Corpos Grandes. Ele se chamava Boxy Boo. Sim, Boxy Boo foi o primeiro experimento de corpo grande criado pela Playtime Company. Só que Harley Sauer notou que esse seu experimento necessitava de uma alteração em seu organismo, pois se encontrava refém de fome insaciável por carne humana. Sabemos que esse problema jamais foi contornado, e mesmo com essa falha, outros experimentos seguiram adiante. Empregando a ordem numérica, é de se imaginar que após Boxy Boo a gente teve o experimento 1170, conhecido como Huggy Wuggy, e logo após ele, uma cobaia chamada Mary Payne, que se tornou o experimento 1222, conhecida como Mommy Long Legs. Sabemos que Kissy Missy também fez parte do grupo Bigger Bodies, porém não sabemos se o experimento foi criado antes ou depois de Mommy Long Legs. Provavelmente teremos mais informações em Pop Playtime capítulo 3. Só que dentro dessa ideia de tentar contornar a fome insaciável por carne que Huggy Wuggy ainda tem e que Mommy Long Legs também ainda tem, nós temos um grande parênteses chamado protótipo, o Experimento 1006. A gente não sabe a data da sua criação, ou mesmo se ele foi considerado um Bigger Bodies, mas aqui fica nossas considerações sobre o protótipo e o que ele significa. Uma grande possibilidade é que ele tenha sido o primeiro grande experimento criado dentro da fábrica, logo após Pop, e foi somente a partir dele que se descobriu o método para criar os Bigger Bodies. Vale lembrar que o 1006 parece estar incompleto e que pega partes do corpo de outros experimentos para ficar completo. A questão é, por se tratar do grande vilão dentro da fábrica e talvez o último chefão que a gente vai enfrentar, a gente pode supor que conseguiremos informações sobre ele somente nos últimos capítulos da série. A hipótese mais forte é que o 1006 deva ter alguma ligação direta com Elliot Ludwig. Essa dupla, então, junto com a própria boneca Pop, se trata dos maiores mistérios dentro da fábrica e devem ter ligações diretas entre si. Também sabemos da conexão entre o protótipo e os Bigger Bodies, assim como foi acusado pela própria nomenclatura. O protótipo é exatamente o que ele diz, um protótipo, sendo feito antes de Huggy Wuggy e os demais, já que o número dele é 1006 e do Huggy 1170. A gente só não sabe o quão antes ele foi criado. E a outra pergunta curiosa que fica é se foi o próprio Dr. Harley Sauer quem criou o protótipo, o 1006, ou se ele foi criado pelo próprio Elliot Ludwig e foi daí que Harley tirou a ideia para construir os Bigger Bodies. Não temos confirmações se desde o início do Bigger Bodies carregavam ligações com o protótipo 1006. Pela gameplay de Project Playtime, tem-se claro a ideia de que o experimento 1006 foi capaz de se comunicar com os experimentos Bigger Bodies de uma forma um tanto quanto estranha. Teoriza-se que até mesmo telepaticamente, através da papoula no corpo de todos eles, e assim manipulá-los a seguirem suas ordens. Isso é praticamente confirmado, inclusive seguindo a ideia do dublador daquela voz curiosa, que diz ser do próprio 1006. Essa parte abriu margens para uma teoria de que os Bigger Bodies fossem criados com partes do protótipo 1006, explicando essa conexão entre eles. A teoria diz que o protótipo teve suas partes arrancadas para colocá-las dentro dos experimentos, como uma forma de garantir que eles vivessem. Então, isso justificaria também o seu controle diante o grupo Bigger Bodies, apesar de que essa característica de controle só foi mostrada no jogo spin-off do Project Playtime. Mas também explica a forma como eles poderiam se comunicar telepaticamente. Isso tudo a gente vê dentro do tutorial dos monstros em Project Playtime. Só que a gente não sabe se essa
ligação vai se manter dentro do jogo principal como algo canônico. Porém, seria uma explicação bem plausível do motivo do 1006 ter coletado uma parte do Mom Long Legs. O 1006 está se remontando. Não foi que ele doou as partes dele para os outros, foram tomadas dele, pelos próprios diretores e cientistas da fábrica. É como se o Elliot Ludwig tivesse criado o protótipo, e aí o Harley Sauer, visto aquele incrível protótipo, resolveu usar as peças dele para desenvolver os Bigger Bodies. E agora, o protótipo está recolhendo essas partes daqueles monstros que faleceram ou que falharam em suas buscas. Uma outra teoria diz que o próprio Elliot Ludwig foi transformado no protótipo, numa tentativa de viver para sempre, o que explicaria sua inteligência inventiva e seu desejo de impedir a criação de mais qualquer monstros ao ver sua fábrica deturpada pelos novos e gananciosos diretores da fábrica. Vale lembrar que o protótipo é super inteligente e até mesmo foi capaz de desmontar um relógio para criar um laser. Certamente ele não foi criado a partir de uma criança, e sim de um cientista bem desenvolvido intelectualmente. Porém, a história não termina aí, pois tempos depois da iniciativa Bigger Bodies ter sido criada, a Playtime Company construiu a sua famigerada Game Station para realizar testes em órfãos, monitorados por ninguém menos que Stella Graber. Isso foi mostrado em alguns documentos encontrados no capítulo 2, como o caso de Makayla Hyssop, a criança que passou pelos testes de Musical Memory, Walk-a-Wug e estátuas. Não sabemos se nesse caso a cobaia Makayla Hyssop fora de fato transformada em Candy Cat, como indicado nesse documento de brinquedo designado. Aqui, o interesse a se comentar são os experimentos realizados com as crianças, presumidamente órfãs. Como mostrado nas fitas VHS do Sauer, algo que dava a entender era que ele desejava transformar todos os funcionários menores da fábrica em brinquedos, não necessariamente apenas os Bigger Bodies. Existe até mesmo teorias de que o nosso protagonista tenha sido uma dessas crianças que passou por esses testes quando era pequeno e que vamos descobrir no futuro ser um brinquedo com uma grande reviravolta. Essa é uma das teorias mais polêmicas de todo o Pop Playtime. A partir daqui, não sabemos se os problemas de agressividade dos Bigger Bodies foram totalmente controlados, visto que em Project Playtime eles se mostravam bem irracionais. Só que durante esse período anterior, Mommy Long Legs foi colocada dentro da Game Station para supervisionar as crianças e as ajudarem com os testes. Huggy Wuggy se tornou um segurança dentro da fábrica, sendo descrito na fita VHS como um experimento condicionado a ter obediência total. Enquanto isso, Boxy Boo foi deixado numa área escondida dos bastidores da fábrica, como um último recurso para se livrar de problemas com funcionários bisbilhoteiros. E de fato, Boxy Boo parece ter devorado muitos funcionários da fábrica. Vocês se lembram que eu falei de Thomas Clark, aquele antigo funcionário da fábrica que entrou em 1955? Pois bem, quando ele tinha 59 anos, ele recebeu o triste diagnóstico de um câncer terminal. Então, Thomas Clark se sujeitou voluntariamente a se tornar um experimento para escapar da morte. Foi então criado o experimento 1199, o dinossauro Bron, 6 meses desde o diagnóstico de Thomas Clark. O interessante aqui é que a gente vê que o número dele é 1199, depois de Huggy Wuggy e antes de Mommy Long Legs, e ele se trata de um experimento vivo, porém pequeno, não fazendo parte dos Bigger Bodies, o que nos faz pensar que toda essa numeração está direcionada a todos os experimentos, não somente aos experimentos Bigger Bodies, o que faz a gente pensar que foram mais de 1222 experimentos com seres humanos dentro da fábrica. Então, Bron, o experimento 1199, teve uma reviravolta, pois ele quase foi morto quando foi realocado para junto dos outros experimentos como uma espécie de teste de socialização. Acontece que os outros brinquedos vivos perceberam que aquele Bron, Thomas Clark, era diferente de todos eles, pois era um antigo funcionário, e ele foi atacado por conta disso. Após horas de cirurgia, o Bron, Thomas Clark, foi estabilizado, sendo mantido separado dos outros experimentos que devoraram a sua laringe por algum motivo misterioso. E desde então, Bron, o Thomas Clark, ficou separado dos outros em uma sala isolada. Em 30 de março de 1991, tivemos a história de Rowan Stowe, que tentou chamar a atenção de Leif Pierre, o chefe de segurança da fábrica, sobre a possibilidade de que os olhos da estátua de Huggy Wuggy guardassem câmeras
que os filmavam secretamente. Vários convidados que visitavam a fábrica de fato reclamavam da angústia causada por Huggy Wuggy olhar para as crianças como se estivesse vigiando. Só que é lógico, a situação foi tratada como uma piada porque era somente uma estátua do Huggy Wuggy, certo? Mesmo assim, Howard Stowe acreditou que se tratava de rumores verdadeiros. Algum tempo depois, por volta de 28 de maio de 1991, Roman Stowe voltou atrás em suas declarações anteriores, alegando questionar um responsável pela manutenção, e teve a resposta de que os olhos de Huggy não haviam sido devidamente apertados, fazendo então com que eles balançassem, o que dava a ideia de que eles se moviam e estava observando as crianças. É lógico que isso era uma tentativa de Roman cobrir seus traços, pois ele havia descoberto quando tentava investigar sozinho os olhos do Huggy Wuggy sobre o programa Bigger Bodies. E é lógico que ele avisou ao seu superior, Leif Pierre, que não havia vídeos dele. Em 15 de julho de 1991, Rowan percebeu que sua vida realmente estava correndo risco com o que ele descobriu, com tentativas reais de silenciá-lo. A Playtime Company sabia que Roman Stowe havia descoberto sobre a situação dos Bigger Bodies e pretendia eliminá-lo. Nenhum funcionário deveria saber desse segredo. Sem opções a não ser fugir, Rowan Stowe se preparou para enviar suas descobertas por meio de documentos secretos, planejando antes alegar manutenção dos servidores e aproveitando a brecha para continuar seus planos de divulgação desses documentos secretos. Em sua última gravação, Rowan Stowe encerrou a fita pedindo para quem é que encontrasse as evidências deixadas que entregasse isso para a polícia. E em 20 de julho de 1991, Rowan Stowe foi flagrado por câmeras de segurança andando até uma das áreas de bastidores, presumidamente encontrada atrás da área de teatro que a gente encontra em Project Playtime. Após entrar no recinto e ficar parado de frente para uma caixa, o funcionário da fábrica foi inesperadamente devorado brutalmente por Boxy Boo. Rowan Stowe encontrou os Bigger Bodies, assim como encontrou a sua morte. Mas a partir daí, dos planos de Rowan Stowe que ele divulgou através da internet, várias coisas estranhas começaram a acontecer na fábrica. Um ano depois, em 18 de junho de 1992, Huggy Wuggy de alguma forma conseguiu escapar da fábrica durante o período da noite, sendo recapturado somente 4 horas após o incidente. Vários membros da equipe de segurança foram enviados para perseguir Huggy Wuggy e o sedá-lo com armas tranquilizantes. No final desse episódio trágico, o experimento 1170 matou 11 funcionários. Entre esses, 6 jamais tiveram seus corpos encontrados. Presumidamente foram devorados por completo. Após a conclusão do incidente, Leif Pierre e o Departamento de Inovação se mostraram irritadíssimos com a perda do controle de segurança, culpando a negligência da equipe de segurança pelo incidente. É lógico que, até hoje, Leif Pierre acredita que Huggy Wuggy teve ajuda interna ou externa para fugir dali, e não se tem uma resposta de quem ou o que o ajudou. Entretanto, isso não parou por aí, pois alguns anos depois, um outro grande e misterioso acidente marcou o histórico negativo da empresa. Na data de 8 de agosto de 1995, a Bigger Body Kissimmee era transportada em um trem para ser realocada para a Playcare para a creche, seguindo o procedimento chamado Plano de Contingência de Corpos Maiores. Entretanto, durante o transporte de trem, ela foi repentinamente solta das correias de segurança, quando de repente todas as luzes e câmeras foram desligadas sem motivo aparente. O resultado foi devastador, com inúmeras vítimas encontradas no local. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu, mas ao que tudo indica, foi o próprio Protótipo 1006 quem participou da soltura de Kissimmee dentro desse incidente. O que não se sabe foi se o protótipo influenciou sua mente ou a própria natureza violenta de Kissy que causou o incidente, ou se mais alguém externo foi até lá para soltar Kissimmee. Perceba que depois que Roman Stowe divulgou essas informações, coisas estranhas começaram a acontecer com os projetos Bigger Bodies, que de alguma forma pareciam se rebelar
aos poucos contra a fábrica. A verdade é que algumas outras pessoas também afirmam que seria nesse momento, no dia 8 de agosto de 1995, que se iniciou a grande revolta dos brinquedos vivos. Não apenas Kissimmee havia sido solta durante seu transporte de trem, mas a fábrica como um todo teve problemas em diferentes setores de contenção. Se ouvirmos com atenção durante a filmagem do incidente com Kissimmee, podemos ouvir vozes de desespero ecoando ao fundo, mostrando que o caos acontecia além do lugar onde Kissimmee estava. Ouça. A teoria diz que a filmagem não mostrou apenas um incidente isolado, mas que naquele momento foi uma rebelião em vários setores. Nos foi mostrado um recorte do maior desastre dentro da fábrica. Então, o que aconteceu nesse episódio de violência foi que o protótipo 1006 soltou o Kissimmee de sua contenção, assim como fez com todos os outros Bigger Bodies. E foi o próprio 1006 que tentou, 3 anos atrás, soltar Huggy Wuggy, fazendo-o fugir da fábrica. Interessantemente, percebemos que o 1006 de alguma forma tem contatos internos na fábrica e pode manipular até mesmo funcionários para ajudar a desligar câmeras, desligar luzes e até mesmo hackear vídeos VHS com informações secretas, mudando a diretriz da informação que queria ser passada, assim como vemos uma mudança súbita de informação dentro das fitas VHS de Project Playtime. Muitas pessoas conjecturam que Kissimmee, por sua natureza gentil, acabou não participando do ataque, se mantendo imóvel e assustada com tudo que estava acontecendo, e que assim, todos aqueles corpos e sinais de violência foram feitos pelo próprio 1006 e não Kissimmee. Nada disso é confirmado e não sabemos se podemos confiar em Kissimmee, mesmo que ela tenha nos ajudado no capítulo 2. Tudo isso indica que a maior chance do grande evento catalisador do jogo Poppy Playtime ocorreu nesse período no meio dos anos 90. Logo, a data mais provável, pelo menos até o momento da grande revolta dos experimentos, tenha sido iniciada em 8 de agosto de 1995. Mas tenho uma pergunta: se nosso protagonista é um ex-funcionário da fábrica, como ele sobreviveu a esse ataque? Seguindo uma antiga sinopse utilizada pelos desenvolvedores, que a gente não sabe se vai se manter canônica, mas que fica aqui como uma grande curiosidade, olha só que interessante que os desenvolvedores mandaram pra gente. No dia da grande revolta dos brinquedos, curiosamente um funcionário pediu um dia de folga, alegando estar doente. No dia seguinte, chegando ao seu local de trabalho, ele encontrou a fábrica fechada e interditada por inúmeros carros militares. Todos os seus antigos companheiros de trabalho simplesmente desapareceram, sem deixar qualquer pista. Mal sabia ele que descobriria tudo somente 10 anos depois. E aqui vai uma grande pergunta para vocês. Será que o nosso protagonista pediu esse dia de folga de propósito, pois sabia o que ia acontecer e é por isso que ele é tão especial? Seria o nosso protagonista que estava ajudando com as câmeras, com a luz, espionando a fábrica ao lado do 1006? Ou tudo foi uma coincidência? Porém, a nossa história ainda não chega no nosso protagonista, porque após os eventos de 1995 e os carros militares chegarem até a porta da fábrica, temos o período em que ocorreu os eventos de Project Playtime. Por que não imaginar que mesmo após terem perdido o controle da fábrica, com os 3 Bigger Bodies à solta, que os diretores da fábrica mantiveram suas atividades com uma equipe especial, mesmo que os riscos fossem altos. Assim, uma equipe de coletores de peças lideradas pelo próprio chefe de segurança Leif Pierre iniciaram seus trabalhos, mesmo sabendo que muitas vidas seriam perdidas. Essas diversas equipes, várias falhando e algumas tendo sucesso, foram enviadas para coletarem peças para que continuassem a produzir seus grandes brinquedos em outro lugar longe da fábrica. Essas safras de coletores serviriam como alimentos para os brinquedos, para os Bigger Bodies, por um bom tempo. Lembre-se, todos ainda precisavam de carne humana. Acontece que, eventualmente, a Playtime Company parou de enviar equipes. Será que ela conseguiu o que queria ou imaginou que não valia mais a pena os gastos ou as equipes de coletores que simplesmente não se mostravam mais capazes
de sair vitoriosos. Sendo como for, a partir desse evento, a iniciativa Bigger Bodies finalmente chegou ao fim e a fábrica foi devidamente abandonada. E agora chegamos ao final dos anos 90. Caso você já tenha se perguntado de onde vieram todas as teorias mirabolantes que a gente vê por aí, fica uma outra dica. Em momentos da cronologia como esse, como o final dos anos 90, a gente tem um enorme, gigantesco buraco na linha cronológica, onde ninguém sabe o que aconteceu. Quando a gente encontra esses buracos sem grandes informações, a gente tenta complementar com as próprias ideias e teorias para justificar ou encontrar alguma explicação para um elemento do jogo que serve como evidência. Por exemplo, nesse período, imagina-se que todo aquele caos terminou, com os brinquedos tomando finalmente conta da fábrica e vivendo lá como se fosse uma selva, um devorando o outro pela sobrevivência e tomando áreas próprias como o seu habitat natural. Apesar dessa informação, que não vem de algo concreto, mas de um certo bom senso e evidências que foram mostradas através do jogo, a gente sabe que anos depois, quando o jogador chega na fábrica, ele encontra um ambiente isolado com pouquíssimos brinquedos vivos. Mas, se vocês se lembrarem da fita do ataque sofrido por Braun, vocês notaram que havia vários brinquedos menores, além dos Bigger Bodies, certo? Aonde foram parar esses brinquedos pequenos? E a explicação para o ambiente deserto encontrado pelo jogador é a seguinte: agora, dentro de uma fábrica deserta de funcionários com apenas os brinquedos vivos, grandes e pequenos, se criou um problema de uma falta constante de comida. Embora o protótipo 1006, como nós sabemos, não precisasse de sustento para sobreviver, sendo essencialmente o auge do experimento que Harley Sauer tanto tentou conquistar, mas nunca conseguiu, os outros brinquedos ainda precisavam se alimentar. Os brinquedos, sem opção, começaram a consumir os brinquedos menores para sobreviver, como uma espécie de cadeia alimentar. Como estratégia, a maior parte dos brinquedos menores sobreviveram se escondendo. Uma outra parte se aliou aos experimentos maiores, como foi o caso de Mommy Long Legs dentro da Game Station, o que explicaria como Banzo Bunny, PJ Pegapillar e os Mini Hugs seguiam Mommy Long Legs dentro da Game Station sem questionar. Com esse pequeno grupo, Mommy Long Legs tinha vantagem caso Huggy Wuggy ou Boxy Boo, por exemplo, tentassem atacar a sua área. Talvez esse grupo, antes do jogador chegar à fábrica, caçassem alimentos para ela, colocando as moscas em sua teia. Diferente dela, Huggy Wuggy e Kissimmee acabaram ficando sozinhos, cada um vagando por um lado dentro da fábrica tentando sobreviver como podiam. Huggy Wuggy, se foi ele mesmo que escreveu aquelas mensagens dentro do duto, dizia que morria de fome. Não sabemos o que aconteceu com Boxy Boo, mas a teoria diz que ele já possa estar morto há muito tempo e que o 1006 já tenha coletado suas partes. E é por isso que os desenvolvedores dizem que Boxy Boo é totalmente exclusivo de Project Playtime. Será que isso vai mudar em algum momento? Essa solidão se manteve por 10 anos. 10 anos que separaram a última equipe de Project Playtime até a chegada do nosso jogador à fábrica, com a chegada da misteriosa carta. Vale lembrar que durante todo esse tempo a boneca Pop estava presa em uma cela de contenção. Então, nos anos 2000, começa o jogo Pop Playtime. Se a data do ataque estiver certa ou próximo disso, o jogador, o antigo funcionário da fábrica, retornou ao seu antigo lugar de trabalho por volta de 2005 a 2007. Não é possível confirmar a data exata, mas sabemos, graças à última fita de Kissimmee, que contém a data de registros mais recentes, que no mínimo os eventos de Pop Playtime começaram em 2005. Existe ainda um estranho post-it em Project Playtime 2, em um dos cenários, que tem a data de 1997, porém não é nada concreto, não sabemos se é a data em que algo iria acontecer e os funcionários estavam esperando por essa data, ou se tratava da data de trabalho de algum dos funcionários, o que indicaria que até em 1997 a fábrica ainda estaria operando. Então, a datas de 95 a 97 são uma boa aposta de quando foi o último acontecimento da Playtime Company. De qualquer forma, entre 2005 e 2007, o nosso jogador chegou à fábrica. Nesse período, um ex-funcionário da Playtime Company decidiu explorar a fábrica após receber uma carta de seus antigos colegas, supostamente dizendo que ainda estariam na fábrica. Após o ex-funcionário quase ser morto por Huggy Wuggy em uma fuga, ele encontrou a lendária boneca Pop e a soltou de sua cela de contenção. Vale lembrar que Huggy Wuggy não queria que ela fosse solta de maneira alguma e que as mensagens dentro do duto de ventilação diziam para
não confiar em Poppy e jamais libertá-la. Será que foi Huggy Wuggy que escreveu aquelas mensagens? Isso significa que Poppy está do lado da fábrica e não do lado dos experimentos? De qualquer forma, a boneca prometia explicar toda a história que aconteceu dentro da fábrica, mas acabou sendo capturada por Mom Longlegs, sendo levada até a Game Station. Para libertá-lo, o ex-funcionário precisou vencer desafios de toda a área, sobrevivendo aos seguidores de Mommy e encontrando até mesmo Kissy Missy, que de maneira misteriosa ajudou o jogador. Após um confronto final contra Mom Longlegs, o corpo da Bigger Bodies foi destruído em uma máquina trituradora, e após isso a garra monstruosa do 1006 recolheu a parte mortal de Mommy, levando-a consigo. Agora, com a Poppy solta, o ex-funcionário se preparou para escapar da fábrica pelas cargas do trem, que era um plano de Poppy desde o início. Porém, a própria Poppy, ainda precisando da ajuda do ex-funcionário para conseguir algo misterioso para ela, mudou a rota do transporte. O que eles não esperavam era que havia um obstáculo no caminho, fazendo o trem descarrilhar, e Poppy foi misteriosamente silenciada enquanto estava em seu monólogo, por algo ou por alguém. O que será que aconteceu com ela? Sobrevivendo ao acidente, o ex-funcionário acordou na Playcare, na creche, um local antigo e há muito tempo abandonado pelas pessoas. Porém, não quer dizer que encontrou o local totalmente vazio. Ainda havia muitas coisas ali dentro, coisas que logo dariam uma recepção bem calorosa. E os mistérios, os segredos e a história do que realmente aconteceu ali ainda iriam se revelar. E por enquanto, é tudo que temos de Poppy Playtime. Esperamos que o capítulo 3 explique todos esses pormenores e nos ajude a entender melhor a cronologia de Poppy Playtime. Por enquanto, isso é tudo o que temos, e eu espero que tenha te ajudado a entender melhor o que acontece no universo de Poppy Playtime e o que nós podemos esperar com Poppy Playtime capítulo 3. O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!